corações. Continua falando, ó Deus querido, na boca da tua serva nesta noite. Não aquilo, ó Pai, que queremos, mas sim o que o Senhor tem para falar com cada um de nós e com a tua igreja nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito alegre de mais uma vez estar aqui adorando o Senhor, meus irmãos. Um lugar que eu me sinto bem à vontade, como se fosse a minha própria casa. Amém? Vamos estar abrindo então a palavra em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Amém. Nessa noite aqui, o Senhor me colocou essa palavra no meu coração, para mim estar falando aqui nessa noite, para homens, para mulheres, que pensaram que o Samuel não vai nascer, que pensaram que o propósito de Deus não vai se cumprir, que Deus não vai fazer aquilo que Ele te prometeu. E aqui nessa história de Ana, a gente vai perceber o sofrimento e a dor de uma mulher, que tudo que ela queria era ser mãe. E além de não poder ter filhos, porque naquela época era muito vergonhoso para a mulher que não dava filhos para o seu marido. Essa mulher era constantemente humilhada. Ela era constantemente machucada por não poder gerar. E que como se isso não fosse o bastante, Ana, ela tinha na vida dela uma penina. Uma mulher que constantemente tinha o prazer de irritar a Ana, de provocar a Ana, de deixar a Ana nervosa a troco de nada. Porque a Penina não precisava de provocar a Ana, porque ela tinha os filhos dela. Ana não tinha nada. Mas por que Penina provocava a Ana se ela tinha filho e Ana não tinha? Porque o inimigo sabe. O inimigo sabia que aquilo ia ser gerado dentro de Ana um grande propósito, um grande milagre. Então o inimigo ele vem para tentar o quê? Às vezes nos destruir, nos desanimar e tentar abortar os sonhos de Deus dentro da nossa vida. Para tentar paralisar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Só que o interessante de Ana, que Ana, quando ela era provocada, ela não revidava. Ana, quando ela era provocada, ela subia para o templo e ia adorar. Porque a Ana, ela podia estar estéril de ventre, mas a boca de Ana não estava estéril para adorar o Senhor em espírito e em verdade. E com isso, quando Ana subia, Ana falava somente com o Senhor. E o que a gente vai aprender aqui com a história de Ana? A saber com quem a gente fala nos momentos de adversidade. A saber para quem a gente conta os nossos problemas e as nossas aflições e as nossas tribulações. Ana não saiu contando, não foi para qualquer lugar para contar o seu problema e aquilo que trazia amargura na sua alma, aquilo que trazia tristeza no seu coração e aquilo que fazia com que ela chorar. Ana não saiu para qualquer lugar contando o momento da sua dor, mas Ana ela foi contar para quem poderia resolver o problema dela, que era para o Senhor. E isso faz toda a diferença na nossa vida. E quando Ana subia ali para adorar o Senhor, ela estava ali de joelho dobrado, e a palavra do Senhor diz que Ana, ela só movia a boca e no coração ela falava com Deus. Porque quem conhece o secreto é o Espírito Santo de Deus. E quando nós buscamos ao Senhor no secreto,
Porque a tristeza de Ana, além de ser ali física por não poder gerar o filho, ela tinha tristeza também emocional. Ana estava ali chateada com toda aquela situação e tinha ainda aquela mulher para perseguir. Só que Penina serviu apenas para aproximar Ana de Deus. Muitas das vezes nós queremos reclamar dos problemas, não entendemos aquilo que está acontecendo na nossa vida. Só que muitas das vezes Deus levanta uma Penina para nos levar para mais perto dele, para nós buscarmos a ele em espírito e em verdade. Mas muitas das vezes nós não entendemos. Mas para entender às vezes o que Deus está fazendo, é necessário que a gente esteja como Ana, no silêncio buscando a Deus. Porque quando nós estamos buscando ao Senhor no silêncio, o Senhor, Ele traz para nós o refrigério. O Senhor, Ele traz para nós a alegria. O Senhor, Ele traz para nós o consolo. E quando nós saímos, nós não saímos da mesma forma que nós entramos. Porque a palavra do Senhor diz que quando Ana ali subiu para adorar o sacerdote, Eli pensou que Ana estava embriagada, que ela estava bêbada, porque ele não ouvia a voz sair dos lábios dela, e pensava que ela estava ali bêbada, delirando até talvez. Mas a palavra do Senhor diz que Ana se levantou e falou: não, eu não sou uma filha de Belial, eu não sou uma filha do diabo. Por que Ana falou isso? Porque muitas das vezes quem não conhece a nossa dor, quem não conhece o nosso processo, quem não conhece o nosso deserto, nos julga, achando até mesmo que nós estamos em pecado. Porque hoje o cristão não pode passar problema, situação difícil, que muitos aqueles que não conhecem a sua dor vai te julgar e achar que você está em pecado. Mas a palavra do Senhor diz aqui que Ana, ela falou: eu não sou filha do diabo, eu sou apenas uma mulher amargurada de alma e de espírito. Ana também não revelou para o sacerdote Eli qual que era a sua situação, porque Ana sabia que o sacerdote Eli, ele não poderia resolver o seu problema. E diante ali daquela situação, diante ali daquele choro abundante, diante ali daquelas frustrações, Ana, ela não usou a sua dor, ela não usou a sua frustração para se vitimizar, para comover alguém, mas ela usou a sua frustração e a sua dor para clamar com mais intensidade ao Senhor. Porque reclamar e murmurar diante da situação que nós vivemos não adianta nada. Mas nós clamarmos ao Senhor diante dessa situação que está acontecendo na nossa vida. O Senhor, Ele manda a resposta e Ele age ao nosso favor. Porque Deus, Ele não desampara aqueles que nele esperam. Só que hoje, muitas das vezes, as pessoas não querem esperar o tempo de Deus. Não querem esperar a vontade de Deus. E o que Ana pedia, que chama mais atenção do que Ana pedia, que ela falou: Senhor, se o Senhor me dá um filho, um homem, ela especificou para Deus o que ela queria. Se o Senhor me dá um filho, um varão, eu vou entregar a ele para servir ao Senhor todos os dias, e na cabeça dele não passará navalha. O que Ana estava fazendo? Olha, se o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. Sabe por causa de quê? Porque o que Ana pedia não era para a glória dela, era para a glória de Deus. O que Ana pedia não era para satisfazer o seu ego, não era para mostrar para os outros que ela tinha, mas o que Ana pedia era para glorificar o nome do Senhor. O que nós temos pedido ao Senhor nessa noite? É para glorificar o nome do Senhor. Aquilo que você está querendo de Deus é para ser uma bênção na sua vida? Ou é apenas para você pedir por pedir? Porque tudo que nós pedimos a Deus tem que ser com um propósito. E Ana, ela falou aqui que o filho dela não passaria navalha, ou seja, ele seria um nazireu. Ele seria um homem separado por Deus. Ele seria um homem escolhido por Deus. E muitas das vezes, aquilo às vezes que a gente pede para Deus,
nós não estamos oferecendo novamente ao Senhor para a sua glória. Muitas das vezes as pessoas pedem um dom, mas Deus dá e às vezes Ele não quer usar para a glória de Deus. Muitas das vezes Deus chama a pessoa para fazer a sua obra, mas Ele não quer vir para glorificar o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui que Ana, ela consagrou Samuel a Deus. Será que nós temos consagrado a nossa vida a Deus? Será que a nossa vida tem sido o nazireu diante de Deus? Uma vida separada das coisas do mundo? Uma vida onde não tem mistura? Uma vida onde nós queremos somente agradar a Deus e ir morar no céu? Porque o propósito de Ana era buscar a face do Senhor e era glorificar o nome do Senhor através da vida de Samuel. E nisso, quando Ana falou ali com o Senhor, a palavra do Senhor diz que assim que Ana, no versículo 18, disse assim: e disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi do seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. Porque na presença do Senhor, diante das aflições, quando a gente se prostra diante do Senhor, a gente não se levanta mais da mesma forma, às vezes, que a gente ajoelhou. Porque Deus é aquele que transforma ali a tristeza em alegria. E o semblante daquela mulher já não era mais triste. Sabe por causa de que o semblante de Ana já não era mais triste? Porque ela sabia quem era Deus. Ela sabia que Ele era o Deus do impossível, como foi cantado aqui nesta noite. Ana, ela sabia que ela não estava pedindo para qualquer pessoa. Ela não estava confiando em qualquer pessoa. Ela não estava contando para qualquer pessoa. Ela não estava se abrindo para qualquer pessoa. Ela não estava chorando nos pés de qualquer pessoa. Mas ela estava chorando nos pés daquele que podia colher as suas lágrimas e transformar e devolver para ela novamente a sua alegria. E quando Ana se levantou, a palavra do Senhor diz, no versículo 19, quando Ana se levantou de madrugada, adoraram ao Senhor. A adoração na vida de Ana era constante. A adoração na nossa vida tem que ser constante. Nós não devemos adorar o Senhor apenas no momento de bênção, apenas no momento de mesa cheia, apenas no momento de carne na panela, apenas no momento de tudo tá bem, da prosperidade entrando. Mas nós temos que adorar o Senhor em todo o tempo, quando tem muito, quando tem pouco, quando não tem nada, quando tem bastante, porque o Senhor, na prosperidade, Ele é Deus, mas quando não tiver prosperidade, Ele também continua sendo Deus. Quando tem muito, Ele é Deus, quando tem pouco, Ele também continua sendo Deus. E a palavra do Senhor diz que depois que Ana se levantou na madrugada, ela ainda foi adorar o Senhor. Ela foi adorar o Senhor. Talvez por causa daquela tristeza, mas não existia. E aqui fala que quando eles voltaram e foram para sua casa, Eucana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Não que Deus tinha esquecido. Quando fala que se lembrou dela, não é porque Deus tinha se esquecido, porque Deus não se esquece. Da mesma forma que nesta noite, Deus não se esqueceu de você. E a palavra do Senhor disse aqui, que quando Deus se lembrou dela, está querendo dizer que o tempo de Deus para a vida de Ana chegou aquele dia. Nos momentos de aflições, nos momentos de tristeza, nos momentos de afronta, nos momentos de perseguição, quando há adoração, o tempo de Deus chega. Mas quando que demora, irmã Elisângela? Às vezes Deus atendeu um pedido quando há murmuração, quando há dúvida, quando a incredulidade reina. Porque, irmão, quando nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer, nós estamos dizendo que o Deus que nós servimos é como os ídolos aí fora, que tem boca, mas não fala, que tem perna, mas não anda, que tem ouvido, mas não ouve, que tem olho, mas não vê.
Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tudo vê. E é o Deus que, quando se lembrou de Ana, Ana concebeu e tem um filho chamado Samuel. E Ana, naquele momento de dor, ela não sabia, mas ela estava gerando o maior milagre da vida dela. Porque o milagre da nossa vida, irmão, é gerado no momento de dor, é no momento de aflição. E Deus ali, quando tirou ali o povo de Israel ali do Egito, da escravidão, o Egito ele representa o mundo. Quando Deus tirou ali Israel do Egito ali, antes de levar para Canaã, que era a terra que manava leite e mel, Deus passou com o povo pelo deserto. E até Jesus, irmão, se vocês forem pegar a Bíblia, ali no livro de Mateus fala que assim que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado, foi pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Não foi pelo diabo para ser tentado pelo diabo. Os desertos, irmão, muitas das vezes quem nos leva, quem nos coloca, é o próprio Deus, para nós sermos provados e aprovados, para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus não entrega nada para ninguém quando está de qualquer maneira e de qualquer jeito. Porque aquilo que Deus entrega de qualquer maneira não é valorizado. Muitas pessoas não valorizam o que tem, porque recebe de graça. Não tem esforço, não tem sofrimento, não dói, não foi gerado dor para ela ter aquilo. Ela simplesmente foi entregue na mão dela de qualquer maneira. E quem recebe de qualquer maneira não tem aquilo por precioso, por valioso, e não valoriza. Por quê? Porque não teve esforço, porque não doeu, porque ali aquela pessoa conquistou muito fácil. E aquilo que é conquistado fácil também vai fácil. E quando Deus tirou o povo ali do deserto e levou o povo do Egito e levou o povo antes de levar para Canaã, Deus levou o povo para o deserto. Mas o deserto é onde é um lugar de escassez, um lugar de frio intenso, um lugar de calor intenso, um lugar que é impossível ter vida, um lugar que é impossível brotar e nascer ali alguma coisa. Mas é no deserto que Deus mandava maná. É no deserto que Deus não deixava a roupa do povo estragar e nem a sandália do povo envelhecer. É no deserto que Deus brotou água da rocha. É no deserto que Deus mandou carne para o povo comer. Porque é no deserto que nós vemos a provisão de Deus nos sustentando. Mas muitas das vezes o povo não quer passar pelo deserto. Sabe por causa de quê? Porque o deserto dói. O deserto tem renúncia. O deserto, trabalhar de Deus não é no seu tempo, é no tempo dele. E muitos não querem esperar o tempo de Deus. Por causa de quê? Porque está aflito, porque está ansioso. Mas o Senhor, Ele diz ali em Mateus 6, no versículo 34, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes todas as vossas petições esteja diante do Senhor. Não devemos andar preocupados com o amanhã, andarmos preocupados com a nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é o Deus que nos sustenta. Ele é o Deus que nos fortalece. Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é o Deus que ouve os nossos pedidos. Assim como ouviu a voz de Ana. E nos momentos que Ana estava sendo humilhada, talvez Elcana não estava vendo ela ser humilhada por Penina. Porque a palavra do Senhor diz que Elcana perguntava: por que você está chorando? Por que você está triste? Sabe por causa de quê, irmã? Porque nos momentos de aflição, quem vê é só Deus. Nos momentos de aflição, de humilhação, quem vê é só o Senhor. Mas o Senhor é aquele que conhece o coração e que honra em público. Porque Deus é o Deus que vê aquilo que é gerado no secreto, aquilo que é gerado com lágrimas, aquilo que é gerado com dor. Tem resposta do
recebeu ali um milagre da parte do Senhor. Hoje, se nós sairmos daqui também, eu creio que nós vamos sair daqui, a gente vai chegar em casa e vai receber o milagre que a gente tanto espera. Por quê? Porque a Ana, na casa dela, ela também era uma adoradora. E isso é o que faz diferença na nossa vida. Não é vir adorar somente aqui na igreja, mas é ser adoradora na sua casa, ser adoradora no seu serviço, ser adoradora no seu emprego. É honrar o Senhor com a sua vida de adoração, para que Deus vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. Porque Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o verdadeiro adorador, ele é adorador de verdade. Ele não finge que adora, ele não finge que ora, ele não quer mostrar para o pastor que verdadeiramente ele é um servo de Deus. Não, ele simplesmente é um servo de Deus. E quem é servo de Deus não precisa mostrar que é servo de Deus, porque existe um Deus no céu, que assim que como conhecia a Ana, ele é o Deus também que conhece a minha vida e a sua vida aqui nessa noite. E nós não precisamos ficar preocupados com o reconhecimento. Nós não precisamos ficar preocupados que a gente não está sendo reconhecido, que a gente não está sendo visto, porque existe um Deus no céu que tudo vê. E a honra e exaltação vem de Deus, não vem do homem, mas no tempo certo, o Senhor, Ele honra, Ele exalta e Ele abençoa. Sabe por causa de quê? Porque quando nós fazemos a obra de Deus, nós temos que fazer a obra de Deus, não é para ser visto, mas é para glorificar o nome do Senhor. Sabe por causa de quê, irmã Tainara? Que quem faz a obra de Deus para ser visto, quando não é reconhecido, ele não faz mais, irmão. Mas aquele que faz para a glória de Deus, ainda que ele não é reconhecido, ainda que não coloque ele na frente, ainda que não fala com ele muito obrigado, ele continua adorando a Deus. Porque o que ele faz, ele não faz para o homem, mas ele faz para o Deus que tudo vê. E quem faz para Deus não espera nada em troca. Ana, ela subia para adorar. Mas quando Ana subiu, ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, olha, se o Senhor me der, se o Senhor me der, eu vou levar ele e vou entregar. Vai ser, se for um homem, vai ser um varão, vai ser consagrado a ti, não vou passar na... Ela falou sim. Mas o que acontece? Ana, naquele momento, ela não recebeu a resposta de Deus. Mas quando Ana saiu dali, mesmo não recebendo a resposta de Deus, chegou em casa, a adoração continuou. Tem muita gente que quando não ouve a voz de Deus falar, larga tudo e sai. Ana não parou a adoração porque ela não ouviu a resposta ali de Deus no momento. Porque tem muitas pessoas que querem ouvir a resposta de Deus na hora. E Deus não trabalha na hora que eu e você queremos. Deus, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer. E aqui quando Ana saiu, a adoração que estava no templo acompanhou Ana para sua casa. Sabe por causa de quê? Porque a adoração de gratidão, ela é em todo lugar. A adoração de gratidão, ela acompanha aquele que tem um coração grato a Deus. Sabe o que Ana estava dizendo quando Ana saiu dali e talvez não ouviu Deus falar com ela numa voz ou em visão, ou Deus usou algum profeta lá para falar com ela? Ela pegou e voltou. Quando Ana voltou e quando ela foi para casa e continuou a adoração, ela estava falando assim com Deus, olha, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Eu não te adoro pelo que tu faz, mas eu te adoro pelo que tu és. Deus não precisa de adorador que adora Ele por causa das suas mãos, mas Deus, Ele quer adorador que adora Ele por causa da sua face. Aquele que busca a face de Deus, não aquele que busca favores de Deus. Deus não quer pessoas interesseiras na sua obra. Deus não quer pessoas que, se o Senhor me
ano em ano. E nisso ela fala, olha, eu não vou ainda não, porque eu tenho que desmamar a criança. E uma criança, para ser desmamada, geralmente até 3 anos de idade, tem criança que ainda mama. E o Cana falou com ela assim, tudo bem, você não vai subir hoje, mas você cumpra com aquilo que você prometeu ao Senhor. Quantas pessoas têm recebido algo de Deus, mas não têm cumprido aquilo que têm prometido para o Senhor? Quantas pessoas têm falado com Deus algo, mas quando recebe a bênção, muda a conversa todinha. Só que Deus não é bobo não, irmão. Deus não se deixa escarnecer não, irmão. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é misericórdia. Mas Ele também é o justo juiz. E quando Ana pegou ali sua criança, com 3 anos ela levou e deixou o filho ali. Entregou o filho ali. Oh, irmãos, na mão de quem que você está entregando seus filhos? Na mão de quem que você está deixando suas crianças? Para onde você está levando o seu filho? Ana levou para a presença do Senhor. Ana deixou ali para servir o Senhor. Da época aí, pastor, de quadrilha, tem mães que traz o filho crente para a igreja e leva o filho para dançar quadrilha. Esses dias eu conversando com a irmã, ela falou comigo assim, irmã Elisângela, estou muito feliz, porque essa menina Esther, meu filho, queria dançar quadrilha, e a Esther convenceu ele a não dançar. Eu não segurei a língua da boca, eu falei, irmã, você devia ter vergonha na sua cara, porque você é mãe. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos adorar outros deuses. E o que uma quadrilha é? É uma festa de adoração a outros deuses, onde o povo cultua através daquelas danças, através daquelas festas. Mas Ana, ela tinha um propósito no coração dela, que o filho dela fosse um homem de Deus. Ela não queria que o filho fosse um jogador de futebol. Ela não queria que o filho dela fosse um influencer. Ela não queria que o filho dela fosse uma pessoa famosa, destacada. Ela queria que o filho dela fosse um homem de Deus. E ali, quando ela entregou diante do sacerdote Eli, nasce ali um grande profeta nas mãos do Senhor, onde mudaria a história de uma nação. Um homem, olha a importância da influência de uma mãe verdadeiramente adoradora. Olha a importância da influência de um pai que verdadeiramente é o servo do Senhor. Aquilo se propaga.